Fala pessoal, eu sou o Antônio Neto e aqui esse é o canal Menos Papo, Mais Aporte. Aqui eu documento mês a mês a minha jornada rumo ao primeiro milhão. Antes de começar, eu só queria lembrar que esse vídeo não é recomendação de investimento, é apenas um registro público da minha estratégia e evolução financeira. Tá? Sempre faça a sua própria análise e consulte um assessor credenciado antes de investir. No mês passado a carteira passou dos 50 mil, e mostrou consistência. Agora no 11º mês eu fiz dois movimentos importantes. Aumentei os aportes e mudei a minha estratégia um pouco. Completamos 10 meses de jornada aqui no canal. Mostramos como a carteira evoluiu e os proventos que recebemos. Se você perdeu, corre lá no canal, tem os 10 vídeos anteriores para acompanhar toda a evolução. Para quem está chegando agora, o propósito desse canal é simples, menos papo e mais aporte. Aqui você acompanha a minha carteira, tá? Real de investimento, com transparência total, nada de teoria ou enrolação, só resultado prático. Mês a mês eu vou mostrando aquilo que eu invisto, os ativos que eu invisto, que eu compro, que eu vendo, os proventos que eu recebo, tá certo? Essa aí é a minha posição final no mês de fevereiro, então, R$ 52.572,82, só aí mostrando para que a gente possa prosseguir. Depois eu mostro mais esse quadro aí com mais detalhe, tá? E essa aqui é a calculadora que eu uso, para projetar o quanto eu estaria mensalmente aportando X valor, numa taxa média de retorno X. Então meu objetivo é chegar ao primeiro milhão investindo de forma disciplinada e provar se esse método, se essa calculadora, ela funciona na vida real, com toda a crise do mercado, evolução, dividendos, oscilações e emoções. Então eu já preenchi aqui essa calculadora, que eu uso para fazer a minha projeção de investimento. Então ela faz 3 perguntas básicas aqui, quanto você já tem guardado e investido? Eu já preenchi aí 52.500, mas arredondando, a taxa de juros de 1% ao mês, que é o que eu pretendo atingir, mensalmente, e o valor de investimento mensal de R$ 1.500, tá? Se você acompanha o canal, sabe que eu investia R$ 1.450 mensais, e aí nesse mês eu falei já que eu fiz 2 alterações na minha estratégia e nos meus aportes. Uma é essa aí, R$ 1.500 mensalmente. E aí ela diz que eu vou atingir o meu primeiro milhão em 14 anos e 7 meses. Esses 14 anos e 7 meses vão passar de qualquer jeito, então eu espero que lá na frente eu esteja pelo menos próximo ao meu primeiro milhão, ou mais, se Deus quiser. Aqui está o gráfico completo, da minha jornada até o 10º mês, tá? Em azul é o valor que eu tenho investido já, em laranja é o valor que a calculadora previu, e em destaque o valor atingido da carteira, tá? Olha só como evoluiu nesses 11 meses, Mês a mês o patrimônio vem crescendo de forma consistente e os aportes fazendo toda a diferença. No primeiro mês, o primeiro vídeo gravado ali, R$ 32.060, hoje aí chegamos no 11º mês a R$ 52.572,82, como eu mostrei já. A calculadora então previa aí, segundo o gráfico, que a gente estaria em R$ 50.585,26, centavos, e a carteira atingiu R$ 52.572,82. Então aí o objetivo está sendo alcançado, graças a Deus. E o momento importante então nesse mês é que eu estou ajustando a estratégia da carteira, e após 10 meses de aprendizado e análise, eu relutei bastante em comprar BDRs, mas enfim, comprei para otimizar a minha alocação e diversificar ainda mais. E tem mais, eu também aumentei o valor dos aportes para R$ 1.500. Então essa é a nova proposta da minha carteira. Eu pretendo ter na minha carteira atual 25% em ações, 20% em fundo imobiliário, 10% em fundo de investimento, 10% em estoques, 10% em renda fixa, 5% em ETF internacional, 5% em ETF nacional, 5% em criptomoedas, 5% em REITs e 5% em BDRs. Então a ideia é sempre manter essa proporção, sempre fazendo o rebalanceamento quando for necessário. Então essa aqui é a composição atual da minha carteira, O meu objetivo é sempre igualar essa porcentagem dos meus ativos com a porcentagem da minha carteira ideal, que eu mostrei anteriormente. Então você pode observar que em estoques eu tenho 9% e o ideal da minha carteira é atingir 10%. Ações eu tenho 35% e na verdade eu rebaixei aí para 25%, da minha carteira ideal. E assim vai, tentando sempre igualar minha carteira ideal com a minha carteira atual. Agora sim, com mais detalhe, a minha posição final em fevereiro de 2026, atingido R$ 52.572,82, valor investido R$ 45.917,58, um lucro total de R$ 10.180,95, proventos recebidos aí R$ 2.468, e uma variação de 14,49%, e uma rentabilidade aí, desde o início da carteira, de 38,66%.
E aí estão os ativos da minha carteira atual, tá? Eu tenho 70 ativos em ações, 32 ativos em FIIs, fundos imobiliários, 7 ativos no Tesouro Direto, 2 ativos em BDR, 12 ativos em ETF, 20 ativos em CDBs, 107 ativos em stocks, 28 ativos em REITs, 8 ativos de fundo de investimento, 2 ativos de fundo de infraestrutura, né? 4 ativos de fundo fiado, 8 ativos de criptomoeda e 46 ativos em ETFs no exterior. E agora sim, meus ativos aí detalhadamente para vocês. Todas as minhas ações, todos os meus fundos imobiliários, todos os meus estoques, tá? Eu invisto em todos os setores da Bolsa de Valores, tá? Eu tenho uma ação de cada empresa, de cada setor, né? Basicamente. Meus fundos imobiliários também, eu compro de cada setor pelo menos um fundo imobiliário. Tesouro Direto, meus tesouros diretos são esses. BDR eu tenho esses dois, mas tenho que aumentar aí, né, a minha porcentagem nesse ativo. ETFs são esses. CDBs, eu tenho esses 20 ativos aí, rendendo 100% do CDI, a maioria deles. E meus 107 ativos de estoque são esses aí que eu invisto diretamente na Bolsa Americana, através da Nomad, e também compro basicamente uma ação. Eu tenho uma ação de cada setor, né? Setor do empresarial, do governo, basicamente um ativo de cada setor. Weights, esses são os 28 ativos. Tá? Weights são parecidos com nossos fundos imobiliários. Tá? Fundo de investimentos, eu tenho esses aí. Fundo de infraestrutura, são esses dois. Fiagro, eu tenho esses 4 fundos. Né? Criptomoeda, eu tenho essas 8 aí. Criptomoedas são as 8 mais negociadas. E ETF no exterior, eu tenho esses 46 aí, você pode ver cada um deles detalhadamente. Se quiser ver, você pode parar o vídeo aí e acertar e observar direitinho cada um deles. Proventos recebidos nesse mês, então, mês de fevereiro de 2026, recebi pouco, né? R$ 164,67, mas o mês de fevereiro normalmente é um mês que tem proventos muito baixos. Mas é isso aí, no mês que vem normalmente compensa. Cenário econômico do mês, passando rapidamente para que a gente possa deixar registrado, né? A inflação nos últimos 12 meses aí fechou em 4,44%. Né? A taxa Selic se manteve na última reunião em 15%. O CDI normalmente acompanha a taxa Selic, está 14,90%. O Ibovespa, nesse mês de fevereiro, ele deu uma subida aí de 6,40%, né? E rodou aí aproximadamente a 190 pontos, 190 mil pontos, chegando a 191, depois voltou a baixar de novo para 188, mas ficou nessa média aí. Então cresceu aí mais 6% mais ou menos. O IFIX também subiu um pouco, né? Mas muito pouco, quase 1%, tá? Nesse mês aí de fevereiro, fechando aí em torno de 3.800 pontos, 800. Dólar americano, né? Teve um decréscimo aí de 2,28%, fechou aí em torno de 5,15 esse mês de fevereiro. Baixou bastante, chegou a 5,13, depois voltou para 5,15, 5,14, então isso aí fechou o dólar americano desse mês. Bitcoin, também teve uma queda aí de 25,50%, uma queda muito grande. Tá? Em outros vídeos aqui você pode ver que ele chegou a 500 mil, 560 mil e hoje está 344 mil reais. Né? Então caiu bastante o Bitcoin e vocês vão ver que nesse vídeo eu vou aportar bastante Bitcoin, vou comprar mais ainda. Né? Ouro, uma grama do ouro hoje está R$ 861,23 no momento da gravação desse vídeo. Tá? Então, e essa aí então é a minha estratégia, tá, de investimento. Eu tenho que igualar as duas carteiras, né? Então eu tenho 34% de ações e na verdade eu tenho que deixar em 25%. Né? E aí eu não vendo o ativo, na verdade eu invisto nos outros ativos para que eles possam se igualar. BDRs ali, menos de 1%, eu tenho que atingir 5%. E como eu falei, né, eu estou aumentando os aportes de R$ 1.450 para R$ 1.500, né, e como prometido, desde o primeiro vídeo estão aqui os aportes desse mês sem esconder nada. Vou mostrar um por um aí a vocês.
Resumindo então meus aportes aí nesse quadro, vocês vão ver que eu investi em ações R$ 72,50, fundo imobiliário R$ 450, eu investi um pouco mais para poder chegar aos 20% que eu tenho que ter na carteira, né? E aí os demais aportes que eu fiz nos outros ativos, fechando um total de R$ 1.500. Essa então é a minha posição, né, inicial no mês de março, tá? Depois dos aportes realizados, eu deixo aí registrado para a gente gravar e no próximo vídeo a gente dá continuidade. Recapitulando então esse vídeo, o 11º mês, né? A carteira fechou o mês anterior em R$ 52.572,82, né? Tivemos uma mudança na estratégia, principalmente nas minhas ações ali, que eram 30%, eu baixei para 20%, 25% em alocação em ações. Tá? Aumento dos aportes de R$ 1.450 para R$ 1.500. Recebemos aí R$ 164 em proventos, mais ou menos. Aportamos R$ 1.500. Aí uma rentabilidade acumulada aí da carteira, 39%. Né? E um progresso rumo ao milhão de 5,3%. E aí, o que você achou da minha estratégia, da minha mudança de estratégia, aumento nos aportes? Né? Concorda com os ajustes? Deixa aqui nos comentários. E se você está acompanhando essa jornada, muito obrigado. Se esse vídeo agregou valor para você, deixa aquele like, compartilha com quem está investindo e se inscreva no canal para não perder o próximo mês. Lembre-se, menos papo, mais aporte, esse é o caminho. Até o próximo mês.